abrir a palavra de Deus em Colossenses, né, onde nós estamos meditando. Colossenses capítulo 1. E hoje nós vamos ler 2 versículos, versículos 13 e 14. Versículos que nós falamos muito e pregamos muito a respeito. Colossenses 1, 13 e 14. Vamos ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Alguma tradução está pelo seu sangue, e a remissão dos pecados. Então aquela pergunta, até que vai chegar um tempo eu não vou perguntar mais. Por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? Porque os Colossenses, eles perderam o ponto central da fé, que é a pessoa de Jesus Cristo e tudo que Jesus Cristo fez na cruz, a obra da cruz. Então nunca esqueça isso. A verdadeira fé crê só em Jesus Cristo e em nada mais. Crê na obra redentora dele na cruz e em nada mais. Agora os colossenses perderam esse ponto de vista e permitiram que entrasse na igreja deles várias coisas que nós temos falado aqui sempre. Então, o que entrou na igreja dos Colossenses? A primeira coisa que entrou na igreja dos Colossenses, nós vamos falando aqui, é o asceticismo. O que é o asceticismo? Você já pode me responder, me dar uma aula. É tudo aquilo que a igreja nos pede que custe alguma coisa, que nos traga um sofrimento, que nos traga uma punição, que traga algum custo de alguma coisa, pensando que eu praticando isso, eu vou agradar a Deus, né? Então nós vemos uma igreja hoje que cobra, é sacrifício, é monte, é vigília, são jejuns, um monte de coisa que traz punição para as pessoas. Porque puseram na mente dela que se ela não praticar todas essas coisas, Deus não se agrada dela. Para ela manter a salvação, ela tem que manter a prática de todas essas obras, senão elas vão perder a salvação. Que tudo tem um custo, tudo tem que pagar um preço, é a doutrina do pagar preço. Então você vê um monte de coisa sendo pregada na igreja que tem que pagar preço, que custa isso, é sacrifício daquilo, é dar tudo que tem, é se matar para não comer, para agradar a Deus, porque eu vou ter poder. É o asceticismo, ou aquele rigor que as igrejas têm, não pode isso, não pode aquilo, isso é do demônio, isso é pecado, você vai perder a salvação, isso vai para o inferno, um monte de ameaças. Você pode ver que o asceticismo traz um monte de ameaças que culpa as pessoas, e elas se sentem esmagadas de tanta culpa, de tanta pressão, de tantas coisas que pedem para elas fazerem, só que elas não conseguem cumprir tudo. E o que acontece? Cria-se na mente delas sempre uma sensação de que Deus não se agrada delas. Que Deus parece estar sempre apontando algum dedo e condenando. Então, elas têm uma vida espiritual cheia de culpa, com uma consciência pesada, parece que está sempre devendo alguma coisa, e o que fez sempre foi pouco. Então não esqueça, o asceticismo, ele encobre a obra de Cristo na cruz. O único sacrifício verdadeiro para libertar o homem foi feito na cruz. A única obra que salva o homem não é o quanto eu jejuei, o quanto eu frequento uma igreja, mas é o sacrifício de Cristo na cruz. A única obra que liberta o homem é o que Cristo fez na cruz, o sangue que ele derramou na cruz. Nada mais. Então, se eu faço coisas que me custem, me tragam sofrimento, para mim alcançar coisas de Deus, sendo que Ele já me deu de graça através do que Cristo fez na cruz, então eu estou anulando a cruz. Então você vê um monte de coisas que é imposta na igreja de hoje que anula a cruz. Elas vão alcançar as bênçãos de Deus pelo esforço que elas praticam.
pelo jugo que elas carregam, pelos sacrifícios que elas fazem. Então isso entrou na igreja dos Colossenses, é o rigor ascético, aquele asceticismo. Que outra coisa entrou lá? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? As pessoas querem ter experiência com alguma coisa sobrenatural. Elas querem tremer, elas querem ser enxacoalhadas, elas gritam, né? Elas tremem, bate o pé no chão, fala que é canela de fogo, é sapato de fogo, né? Isso, sapato de fogo, a perna dela não para. Você vê gente gritando, rolando, aí vem alguém com um paletó ungido, todo mundo vai caindo. As pessoas querem sentir Deus na carne. Deus é espírito. Deus não é uma coisa que eu sinto na carne, não é um calor que eu sinto, não é o arrepio que eu sinto. Então o gnosticismo, a pessoa quer ter experiências com alguma coisa sobrenaturais, com os espíritos, com alguma coisa que descontrole ela, que mexa com ela, não importa a fonte. Então aí você vê um monte de gente gritando, rodando, dançando, pulando, tremendo, tremendo a mão, aquele monte de línguas que não tem nada a ver com as línguas do Espírito Santo, aquela monte de coisa, todo mundo gritando no culto, rodando, sapateando. É o gnosticismo, é um Deus na carne. Foge disso. Isso aí cega você totalmente para a obra da cruz. As pessoas pensam que Deus é isso, fica tremendo, gritando, fazendo isso. Eles acham que Deus é isso. Só que eles só fazem isso dentro da igreja. Fora, não tem às vezes nem coragem de falar de Jesus para ninguém. Vocês estão entendendo ou não? Né? Então o gnosticismo, eu quero sentir Deus na carne, que me descontrola, sendo que o Espírito Santo é o oposto. O Espírito Santo não descontrola ninguém, pelo contrário, ele convence, ele não é na marra, é um convencer lento do Espírito Santo que opera no coração do homem. Uma pessoa cheia de Espírito Santo não é aquela que grita, que pula, que treme, é aquela que se torna inteligente, conhecedora da palavra, sóbria, equilibrada. Isso é ser cheio de Espírito Santo. Você vê na Bíblia ali, na Nova Aliança, quem foi cheio de Espírito Santo, e ninguém sapateou, ninguém gritou, se sacudiu, se descontrolou. Todos que foram cheios de Espírito Santo, Pedro foi cheio de Espírito Santo, pregou a respeito de Jesus, 3.000 almas se converteram. Paulo foi cheio de Espírito Santo, teve revelação do Evangelho. Jesus foi batizado por João Batista nas águas. Quando saiu das águas, o Espírito veio sobre ele. Ele não falou em línguas, não se atrapalhou, não gritou, não deu glória, e foi cheio do Espírito Santo. Então uma pessoa cheia de Espírito Santo é uma pessoa que se tornou sábia, equilibrada, que conhece a palavra, que fala a respeito de Jesus, fala a respeito da cruz. Não é um descontrole. Então isso é o gnosticismo, as pessoas estão atrás disso. Se a pessoa saiu da macumba, veio do catolicismo, de religiões que sentia muita coisa, elas querem vir para o Evangelho e sentir as mesmas coisas e só falar que agora é de Deus, que agora é Evangelho. Elas querem as mesmas coisas. Elas tiveram aquelas experiências na macumba, com os guias, os demônios que se manifestavam. Agora elas vêm para a igreja, entram numa igreja pentecostal, vê todo mundo tremendo, daqui a pouco ela está fazendo a mesma coisinha que fazia lá. Só que agora é o Espírito Santo, é Jesus. Isso aí também aconteceu. Você pode ver que nós vamos ver lá na frente, que eles começaram a prestar culto a anjos. Se levantaram pessoas entre eles com as visões, só tinham visões. E começou a controlar a vida das pessoas com as visões carnais da mente dele. Isso é o que? O gnosticismo. O que mais entrou lá? O misticismo. O que é o misticismo? Você já cansou de ouvir, né? Hoje em dia você vê uma igreja de Jesus Cristo. Aí você vai lá, tem um pouquinho de banho de descarrego, um pouquinho da macumba, né? Um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de catolicismo e um pouquinho da Bíblia, que fala de Jesus, né? Aí você vê igrejas, banho do descarrego, gota do milagre, indo ungir coisas nos montes, enterrando óleo nos montes para ficar um óleo consagrado. Olha a macumba, para descer, ungir as pessoas com aquele óleo para libertar a vida delas.
é chavinho orado, é sabonetinho orado, é tudo orado, rosa ungida, é a água do Rio Jordão, é terra de Israel, é um montão de invenção, vassoura ungida para... O que é isso? Isso é o misticismo, não é? Um pouquinho de cada coisa enfiado dentro de uma igreja evangélica, prática que Deus abomina. E você vê isso em abundância nos cultos dos dias de hoje. Tudo é ungido, tudo é orado, tudo é água do milagre. Esse monte de coisa que você vê direto aí pela televisão. São igrejas enormes que fazem tudo isso. E o que mais entrou lá? Entrou o pessoal da lei, que disseram assim para os colossenses: olha, volte, vem aqui se circuncidar, praticar as festas, guardar os sábados, né? E quando a igreja ela se abre, por isso que você tem que entender uma coisa: quando a liderança da igreja se abre para qualquer vento de doutrina, o que acontece? Quando essas coisas entram, o povo fica confuso, o povo não sabe o que crer. Você pode ver que uma pessoa que frequenta uma igreja assim, ela não sabe em que acredita. A fé dela é confusa, é misturada com um monte de coisa. Ela não enxerga a obra da cruz e o sangue derramado. A igreja fica confusa, crendo num monte de coisas confusas, e não tem uma fé firmada no evangelho da graça de Deus. Então os colossenses se abriram para tudo isso e perderam o ponto central da fé, que era o que? A fé em Jesus Cristo e sua obra redentora na cruz. Então Paulo escreve essa carta para quê? Para dizer que caminho vocês tomaram, olha o que vocês estão acreditando, olha o que vocês estão fazendo. E agora ele vai centralizar Cristo em tudo aquilo que ele vai falar para eles, para trazê-los de volta à sobriedade. Então nesse capítulo 1, nós já lemos até o versículo 12, a oração de Paulo, o chamado de Paulo, a graça de Deus, tudo aquilo nós já abordamos isso. E chegamos agora no versículo 13 do capítulo 1, onde Paulo vai começar a mostrar a grandeza da obra de Jesus Cristo. Ele vai mostrar como Jesus Cristo é grande, a grandeza da obra que ele já fez por nós, que eles não precisam de nada dessas crendices que eles permitiram que entrassem na igreja. Que Jesus Cristo é poderoso, é grande, a nossa fé centralizada nele é o que importa. Então o que ele começa dizendo? Olha lá. Ele vai começar a falar da grandeza de Jesus e da obra de Jesus a nosso favor. O que ele diz? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Então o que Jesus Cristo fez? Ele está dizendo, Paulo, que a pessoa que creu em Jesus Cristo, recebeu ele como o único e suficiente Salvador, crê nele de todo o coração, nasceu de novo. Cristo é tão poderoso que libertou essa pessoa do império inteiro das trevas. Então todo crente salvo, de verdadeiro, ele é liberto do império das trevas, é liberto do poder do diabo, do poder dos demônios, do poder do mal, totalmente liberto. Quem fez isso? Foi a água orada que ele bebeu? Foi o olhinho que puseram na cabeça dele que libertou? Foi o pastor gritando lá, sai, sai, sai? É isso que libertou a vida dele? Foi a água do Rio Jordão que libertou a vida dele? Quem que libertou ele do império das trevas? E já libertou, ao tempo do verbo, libertou, passado, uma coisa já acontecida. Ele está dizendo aqui, Jesus nos libertou do império das trevas por inteiro. Por isso que o crente verdadeiro não tem que participar de culto de libertação, sexta-feira 13 de libertação, essas coisaiadas todas que a pessoa só fica pondo a mão na cabeça, passando óleo, gritando, expulsando o demônio, invocando o demônio. Não tem, porque ele já é liberto do império das trevas. É isso que todo crente novo tem que aprender do evangelho. Que se ele creu em Cristo, ele foi liberto do império das trevas, ele é livre. O diabo não tem poder sobre ele, nenhum demônio tem poder sobre ele, nem macumba, nem inveja, nem nada tem poder sobre ele. Jesus é tão poderoso que libertou completamente ele do império das trevas. Agora, quem acredita nisso? Quem acredita nisso?
Então vamos falar sobre esse império das trevas. Por que eu vou falar nisso aí? Porque tem alguns irmãos que estão na graça de Deus, graças a Deus, só que eles dizem que esse império das trevas é o império religioso. Esse império das trevas são as potestades humanas, religiosas, que nós lutamos contra elas. Entende? Porque eles falam que o diabo foi destruído e não existe mais. Então, nós lutamos contra esse império das trevas. Eu estou falando isso resumidamente. Então, vamos trabalhar nisso. Vamos explanar esse império das trevas. Eu sei que você sabe, mas muita gente da internet ainda não está acostumada com isso. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui no império das trevas. Então, vamos abrir a carta de Paulo aos Efésios. Eu vou falar algumas coisas aqui que você não precisava ouvir, mas vou falar para que outros ouçam lá no YouTube. Então, Efésios capítulo 6, vamos aqui entender esse império das trevas. Se tem um império, tem um imperador que é um rei. E se existe um rei, existem aqueles que estão ao redor do rei, os seus generais, os seus príncipes. Então, se existe um império, existe um rei. Se existe um rei, existem os seus súditos, que trabalham para o rei. Então, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos ler. Nós não vamos falar da armadura de Deus, só do império das trevas. Então, versículo 10, Paulo começa dizendo, olha, repare bem, é Paulo que está dizendo isso aqui. É aquele apóstolo da graça de Deus, que foi chamado com o ministério para a graça de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Agora, repare bem, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Quando ele fala sangue e carne, o que ele está se referindo? Que nós não estamos lutando contra seres humanos como nós. Sangue e carne são pessoas com um corpo semelhante ao nosso, são seres humanos. Então ele está dizendo, a nossa luta, repare bem, não está dizendo que ele está numa grande guerra aqui, está dizendo que está em guerra? Não. Está dizendo que existe uma luta, e é contra quem? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais de onde? Na terra? São os líderes religiosos? Não. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Regiões celestiais não é aqui na terra. É um nível espiritual, um nível atmosférico, para que você entenda isso. Né? Os lugares celestiais é no alto, né? Nessa atmosfera em volta da terra. Então ele está dizendo que nós não estamos lutando contra pessoas. Para você entender o que é esse principado e potestade. Nós não estamos lutando contra carne e sangue, pessoas semelhantes a nós. Nós estamos lutando contra os principados, os príncipes, as autoridades, os dominadores do quê? Deste mundo que nós estamos vivendo, e Paulo fala que esse mundo é um mundo tenebroso, de trevas. Aí ele fala, forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. Então aparece aqui 4 níveis, presta atenção. Primeiro, príncipes, principados e potestades. Terceiro, dominadores deste mundo tenebroso, e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então vamos abrir aqui um pequeno comentário. Geralmente as pessoas pensam que diabo e demônio é só aquilo que manifesta na igreja, né? Então vai lá, alguém que veio dar macumba por ele na cabeça, mão para trás, fala o seu nome, o que você está fazendo na vida dele? Essas entrevistas que você vê pela televisão aí, que muitas vezes é uma farsa, né? Aí eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, e o que você está fazendo na vida dele? Isso e aquilo. Então a pessoa pensa que diabo, que demônio é só isso. E aí expulsa e acha que o diabo é só isso que aparece aí, que incorpora em alguém.
Mas aqui nós vimos 4 níveis de autoridades espirituais. Tem esses demônios que incorporam? Sim. Mas também tem demônios que não incorporam em ninguém. Que eles trabalham na mente das pessoas, injetam lá as falsas doutrinas, o engano religioso. Você pode ver que existem milhares de religiões no mundo todo. Quem que levantou tudo isso? São eles. Para esconder o que Cristo fez na cruz, esconderam Jesus Cristo. O mundo está repleto de religião, de coisas, de crenças, de costumes inacreditáveis que nós nem sabemos quantos são. Para desvirtuar a mente da pessoa, a fé da pessoa, para ela nunca chegar a crer em Jesus Cristo. Então, são espíritos inteligentíssimos. Nós vamos ver isso. Vamos parar aqui. Está bem claro isso na sua mente? Não. Então vamos descobrir aqui o que a palavra de Deus mostra a respeito deles. Esse império que nós fomos libertos. Isso que eu quero que você entenda. Já fomos, não temos que temer nada. Né? Vamos descobrir na palavra de Deus aqui esses principados e potestades, a origem de tudo isso, né? Olha ali também, já que nós estamos em Efésios, vamos ali para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, vamos ler ali. Aliás, capítulo 2, versículo 1 em diante, olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, presta atenção, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha, é um príncipe de autoridade do ar, não é coisa aqui na terra, é um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência ou da obediência? Da desobediência. Logo nós somos os filhos da obediência, não opera em nós. Mas esse príncipe da potestade do ar, esse espírito está atuando nos filhos da desobediência. Quem são esses? Aqueles que não conhecem o evangelho, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão no mundo. E muitos que estão até dentro da igreja em forma de apóstolos, de líderes, que também esse espírito da potestade do ar está operando na vida deles. Prova isso por aquilo que eles ensinam, pelo povo que eles exploram, pelo engano de coisas que eles pregam e não pregam o evangelho. Então repare bem, fala aqui, príncipe da autoridade do ar, não é homem isso aqui. Não é ser humano, a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Então vamos ver a origem de tudo isso, para trabalhar isso na nossa mente. Eu sei que você já sabe, mas vamos em frente. Vamos lá, Isaías capítulo 14, vamos lá, vamos descobrir os relatos a respeito do diabo, de Satanás. Isaías 14. Versículos 12 em diante. Então vamos ver, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será precipitado para o reino dos mortos, e no mais profundo do abismo. Quem é esse aqui? Esse aqui é o diabo. O que ele quis fazer? Ele quis querer dar um golpe de estado em Deus. Ele queria se assentar no trono, ser semelhante ao Altíssimo. É isso que ele queria ser. Tudo começa aí, né? Então ele está dizendo, como caíste do céu. Então ele caiu do céu, estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Você dizia no seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, e nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e
Serei o quê? Semelhante. Ele queria ser o quê? Semelhante ao Altíssimo, mas foi precipitado no mais profundo abismo, no reino dos mortos. Então aí começa. Então vamos... De quem ele está falando isso aqui? Desse querubim que nós vamos ler agora, que se tornou Satanás. Vamos lá, Ezequiel 28, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel 28. Ezequiel 28, vamos desde o versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. A princípio parece que ele está falando de um homem. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Olha o que ele diz: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, topázio, diamante, o berilo, ônix, jaspis, a safiro, carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Quem ele era? Tu eras, não é mais, querubim da guarda. Ungido te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o seu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. O que aconteceu? O diabo era esse aqui, o querubim da guarda, cheio de beleza, de formosura, mas até que um dia se achou iniquidade nele, ele foi lançado da terra. É isso aqui que você começa a descobrir quem é o diabo, esse príncipe da potestade do ar. Né? Para você entender, quando Paulo fala em império das trevas, o que ele tem em mente? Paulo conhecia tudo isso aqui. Agora vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 12, né? Vamos ler lá. Apocalipse 12. E vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 4. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achou-se grávida. Grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. E nasceu-lhe um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustente durante 1260 dias. Continua a leitura. Houve peleja no céu. Olha, repare bem, isso aqui é Apocalipse, mas isso aqui já aconteceu, já se realizou. Não é coisa do fim, é coisa lá do começo. Continua dizendo. Continua lendo. Houve peleja no céu. Miguel, um dos seus anjos, pelejaram contra o dragão.
Também o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Os anjos tinham dragão? Tinha. Aliás, o dragão tinha os seus anjos? Tinha. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Agora preste atenção, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Para um pouquinho, olha o versículo 4 desse capítulo de novo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, ao qual lançou para a terra. O que é essa terça parte das estrelas dos céus? São os anjos. A terça parte dos anjos que havia no céu se aliaram ao dragão, a antiga serpente, diabo, que se chama Satanás. E ele trouxe para a terra, né, nessa rebelião contra Deus. E houve essa peleja no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra quem? O dragão e os seus anjos também. É muito, ninguém sabe a quantidade disso que é. Então olha lá, eu quero que você leia o versículo 9 de novo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama lá, ó, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E com ele os seus anjos. Então, o que Paulo tem em mente quando ele fala assim: a nossa luta não é contra carne e sangue? Contra quem é a luta? São contra esses. Quem são esses demônios que se manifestam? São estes espíritos que são anjos. Está bem claro isso na sua mente? Quem são os principados e potestades e autoridades de Efésios 6? É isso aqui que veio para a terra. Está bem claro isso na sua mente? Então é contra isso que nós lutamos. Quando Paulo fala, ele nos libertou do império das trevas. Este é o império das trevas. Nós somos libertos. O crente salvo de verdade foi arrancado desse poder, totalmente transportados para uma outra dimensão. Já foi, já aconteceu. Agora o mundo que está aí, presta atenção, os perdidos, a falsa religião, eles comandam tudo isso aí. Nós lemos em Efésios 2, 1 e 2 e 3, o príncipe da potestade do ar, que atua em quem? Nos filhos da desobediência. Então, você tem que fazer uma grande divisão. Uma coisa é você ser crente salvo, outra coisa é você ser uma pessoa perdida, sem a salvação. Nesses o diabo vai agir, mas nós somos crentes salvos. Já somos salvos, Jesus já nos salvou, já nos libertou. O diabo não tem poder de agir sobre nós, tem poder de agir sobre aqueles. Agora o que a igreja faz? A igreja mescla tudo. A igreja acha que o mesmo poder que o diabo tem sobre os perdidos, ele tem sobre a igreja também. São duas coisas totalmente distintas. A igreja é o povo salvo, comprado pelo sangue da cruz, liberta do império das trevas, liberta mesmo. Por quem? Paulo está escrevendo aos Colossenses e mostrando a grande obra realizada por Jesus Cristo. Aqueles que eles perderam a fé e estão acreditando em outras coisas. Então isso já aconteceu, por isso você não tenha medo de demônio, não tenha medo de diabo, não tenha medo de macumba, esse culto supersticioso que só fala de demônio, de macumba, de olho gordo, de mandinga. Uma igreja que fala evangelho, que só prega isso. Isso não é evangelho. Você não tenha medo de nada, nem medo do diabo você tem que ter. Ah, pastor, o que Tiago disse? Se sujeite a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar ao evangelho, à palavra de Deus. E resista ao diabo. O que é resistir ao diabo? Empregar força contra ele. O que ele vai fazer? Vai fugir de nós. Um crente põe o diabo para correr, para ver como ele é valentão. Um crente põe o diabo para correr. Você acredita nisso? É só resistir. Como é que eu vou resistir? Com agorada se resiste? Um pouquinho de óleo que eu passei lá na parede, que o pastor me deu? O lencinho ungido do apóstolo, vou me proteger? Isso é tudo, isso não é evangelho, isso é misticismo. Tá bem claro isso aí? Cristo me libertou de verdade do império das trevas.
e me mantém liberto. Ele sabe que eu sou incapaz de me manter liberto por mim mesmo. Não tenho força para tal. Ele me libertou, me transportou e me mantém liberto. Isso é o poder do Evangelho, meus irmãos. Isso acaba com esse medo dentro da igreja, acaba com a superstição, acaba com os batalhas espiritual, acaba com os cultos de libertação, acaba com tudo. Porque se o crente entende que é liberto e crê e vive isso, acabou todo esse monte de mandinga que entrou na igreja. Acabou. Os pregadores de batalha espiritual não vão ter mais o que fazer. Vão ficar desempregados. Está bem claro isso, nosso amigo. Nós não estamos lendo aqui os textos, não está escrito isso na palavra de Deus? Sim ou não? Então volta lá em Efésios 6, para você entender. Vamos lá. Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Contra quem são então? E sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então dá a entender o quê? São forças da atmosfera, príncipe da potestade do ar. Não tem lei de gravidade para eles. Será que são espíritos? Está bem claro isso? É contra esses que nós estamos lutando, libertos do poder deles. E como é que eles trabalham? Eles trabalham na mente com a mentira. Quem é o pai da mentira? Vamos lá. Vamos lá. Quem é o pai da mentira? João. Vamos lá para João. João. Capítulo de número 8. Vamos lá. Aqui tinha as pessoas resistindo a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo disse no versículo 43, João 8, 43 e 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai. Ele é o pai, ele deu a luz, ele é o pai da mentira. Então qual é a luta contra o diabo? É entre a verdade e a mentira. Não é essa gritaria, coisa orada, passa óleo. Olha como a igreja está... Ela está inofensiva, está cega com esse sistema todo que entrou nela. Entende? Presta atenção. Você acha que um pouquinho de água que um pastor disse que consagrou vai vencer o diabo, o principal depois? Não vai. Você acha que um olhinho que passaram na cabeça vai vencer? Não vai. Como é que Jesus na tentação em Mateus capítulo 4, em Lucas 4, venceu o diabo? Ele só disse as escrituras, não usou nenhuma outra coisa. Então você vê uma igreja hoje cheia de aparatos de proteção. A rosa vai proteger, isso vai proteger, a unção vai proteger, a marca do sangue vai proteger. O diabo não está nem aí para isso. A batalha contra ele é entre a verdade e a mentira. Quando eu conheço a verdade me liberta. A verdade me liberta. Então, qual é a obra do diabo? É operar na mente das pessoas, injetar lá a mentira. A mentira religiosa. Como é que ele trabalha contra a igreja? Com as falsas doutrinas, com a mentira. A mentira na mente do povo, a mentira na mente de muita liderança. A mentira, o povo fica debaixo daquilo ali na mentira, crendo na mentira ao invés de crer na verdade. Então, quando eu conheço a verdade, sou totalmente liberto deles, totalmente liberto deles. Então, quem é o pai da mentira? É o diabo, é o pai da mentira. Vocês estão entendendo isso, queridos? Então presta atenção. Vou falar a mesma coisa. As pessoas pensam que demônio e diabo é só aquilo que se manifesta. Mas tem demônios. Primeiro eles viveram no céu. Isso que eu quero que você entenda. Ele era o querubim da guarda. Eles viveram nos céus.
eles adoraram a Deus, eles conhecem os céus que nós não conhecemos. Eles conheceram Deus de uma forma que nós não conhecemos. Eles têm muita sabedoria além do ser humano. Está bem claro isso? Então eles conhecem coisas, eles viveram lá antes de se tornar os demônios e o diabo, e viram e ouviram coisas que nós não conhecemos. Então, para a mente humana, para a inteligência humana não é páreo para enfrentar os demônios. Nenhum homem é capaz de enfrentar um demônio baseado na sua sabedoria humana. Não vai. Está bem claro isso? Mais para frente eu vou falar, por isso que Jesus Cristo veio, o único capaz de vencer o diabo. Então, qual é a obra do diabo? A obra do diabo é dominar a mente humana, a mentalidade humana. É controlar a cabeça das pessoas. A mente, a forma de pensar, não é? Como nós vamos ver isso? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Isso que eu quero que você entenda. Sempre tentando anular a verdade que é o Evangelho. Então vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ver lá a forma de trabalho, né? Só para você entender, ele nos libertou desse império das trevas aqui, que Paulo fala. Então Paulo diz na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11: quisera eu me suportasses um pouquinho mais na minha loucura. Suportai-me, pois zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, presta atenção, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Olha lá, olha o que vai acontecer com a mente corrompida. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, ou outro evangelho diferente que não tendes abraçado, é esse de boa mente tolerais. Então o que Paulo está dizendo? Ele vai lá em Gênesis capítulo 13, onde tudo começou. Ele fala assim que tinha um receio, assim como a serpente, olha lá, a serpente não estava lá. O que nós lemos em Apocalipse? A antiga serpente. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E o que vai acontecer? E se a parte da simplicidade e pureza devidas a quê? A Cristo. Vamos lá, Gênesis 3, vamos ver o que aconteceu lá, que Paulo retratou, que ele ilustrou. Então, Gênesis 3, Deus havia dado uma ordem à mulher no capítulo 2, olha lá, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Versículo capítulo 3. Repare bem, ó, se você lê assim, você quase não percebe nada, mas olha aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podeis comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nele, não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Você está vendo a sutileza? Porque Deus sabe, olha, Deus está enganando vocês, Ele está encobrindo, vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como? Repare bem, ele vem sutilmente, introduz uma frase na cabeça da mulher, diz que Deus está mentindo para ela, e diz que ela vai ser semelhante a Deus se comer. Aí o que aconteceu? Olha a sutileza, ele vem na mente da mulher e muda, tira a palavra de Deus de lá, estabelece um raciocínio dele ali. E qual a consequência? Olha lá a mulher que faz no versículo de número versículo 6.
Vem da mulher que a árvore era boa, agradável para se comer, boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar ao entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao marido, ele comeu. Pronto, eles comeram do fruto. Repare bem, qual é o objetivo dele? Presta atenção, é sempre anular a palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus para o casal? Não coma do fruto que você vai morrer. Qual a palavra do diabo? Não, Deus está enganando. Pode comer sim. Você não vai morrer. Vocês estão entendendo? Então, qual é a tática do diabo? Por isso que precisa conhecer a palavra. O crente sem o conhecimento do evangelho, ele é presa fácil. Ele acredita em qualquer coisa. Ele não sabe nem o que crê, meus irmãos. Vocês estão vendo a fragilidade de quem não conhece a palavra? Qualquer coisa ele vai aceitar na cabeça dele e achar que é verdade. Então qual foi a tática dele? Anular a palavra de Deus na cabeça da mulher, introduzir o pensamento dele. Ela aceitou isso e o que ela fez? É certo que você não vai morrer. Ele foi lá e comeu do fruto e desobedeceu, e você sabe a consequência de tudo isso. Então volta lá agora em 2 Coríntios, capítulo 11, volta lá. Vamos ver o que Paulo está dizendo. 2 Coríntios 11. Olha o que ele diz. Mas receio, versículo 3, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e purezas devida a Cristo. Então, quando a mente, o que é a mente corrompida na visão de Paulo? É aquela mente que não tem a verdade da palavra de Deus. Ela foi corrompida, um elemento estranho foi posto ali. Qual foi o elemento estranho posto na mente da mulher? Não, você não vai morrer. Deus não está falando a verdade para vocês. Ela engoliu aquilo. E isso corrompeu a mente dela lá. Um elemento estranho entra. Por isso que, olha, pelo amor de Deus, gente. Como é que eu posso fazer você entender isso cada vez mais? Ele trabalha na mentira. O alvo é introduzir um monte de coisa errada na cabeça das pessoas. Está bem claro isso ou não? É inverter os valores ali. Tirar a palavra de Deus que foi semeada na mente da pessoa. Levar a crer de uma forma distorcida e enganosa. Então vou ler de novo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E o que vai acontecer? Olha lá, e vai se apartar. Começa a se separar do quê? Da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, quando isso acontece na mente da pessoa, ela se aparta da simplicidade e pureza devida a Cristo, porque aceitou coisa estranha. A pior coisa dentro da igreja é esses ensinos mentirosos, gente. É a falso ensino, a falsa doutrina, essas coisas mentirosas que permeiam a igreja nos dias de hoje. Isso é um veneno. Então, quando a mente está corrompida, o que vai acontecer? Olha lá o versículo 4. Se na verdade vindo alguém vai pregar um outro Jesus. O que mais você vê aí é o outro Jesus. É ou não é? É o Jesus do sabão, do lavandeiro. É o Jesus das campanhas, o Jesus da prosperidade. É esse monte de Jesus estranho, mas não é o Jesus do sacrifício. Não é o Jesus do sacrifício. Na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, olha, a mente da pessoa já foi. Ou espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, o que vai acontecer? Essas pessoas vão receber e tolerar tudo isso de boa mente. Vocês estão vendo a sutileza das coisas? Não. O que Paulo está dizendo lá em Colossenses? Ele nos libertou desse império aqui, ó. Então nós estamos trabalhando nesse para que você entenda quem eles são, como eles agem, né? Para que você perceba, você veja esse mundo religioso atual, como está invadido por eles. Veja, vê isso ou não? As falsas doutrinas é o que mais tem. Vamos para outro texto agora, nós estamos em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4 agora. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ver lá. Paulo vai falar do evangelho que está encoberto, né?
Então vamos lá, capítulo 4, a partir do versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então ele está dizendo que existe o evangelho encoberto, nos quais, quem é o Deus desse século? Quem é o príncipe da potestade do ar? Quem é o pai da mentira? Nos quais o Deus desse século, o que ele fez? Cegou o entendimento. O que a serpente fez com Eva lá? Cegou o entendimento, corrompeu a mente, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ponto. A gente pensa assim, bom, então todo mundo que está dentro da igreja é tudo crente. E quem está fora é os incrédulos. Não, a igreja está cheia de gente incrédula, que não crê no que Cristo fez na cruz, que não aceita a obra da redenção, crê num monte de coisas, mas não crê no verdadeiro evangelho. Está debaixo da lei, crê em tudo aquilo e não crê no evangelho da graça de Deus. A igreja está cheia de incrédulos. Está cheia, meus irmãos. Cegou o entendimento. Como que ele foi lá? Não é assim. Deus não está falando a verdade. É aqui, aqui, aqui. Mudou, tirou a palavra da mente da mulher. Injetou o veneno dele até que ela fez o que ele queria que ela fizesse. Cegou o entendimento dos incrédulos. Com qual finalidade? Essa é a preocupação, olha lá. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Com qual finalidade? Para que lhes não resplandeça. Não resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, com qual finalidade ele cega o entendimento? Para que as pessoas não enxerguem o evangelho da glória de Cristo. Fala com ele, esse evangelho da graça, é o evangelho da glória de Cristo, e Cristo é a imagem de Deus. Então a preocupação do diabo, o diabo está pouco preocupado se eu faço 10 campanhas para derrubar a muralha de Jericó na igreja. Isso aí não vai afetar nada. O diabo está pouco preocupado se eu falo que eu vou atacar uma pedra para derrubar gigante Golias. Vamos 7 semanas de campanha derrubando gigante. O diabo ri de tudo isso. O diabo não está preocupado do fogo do céu de Elias. Não está preocupado com a prosperidade de José. Isso aí não é o evangelho. Ele está preocupado que a igreja entenda o que é o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque quando a pessoa entende o evangelho, ela é totalmente liberta do poder dele. Vocês estão entendendo? Pode falar, claro. Carlos. Quem prega então a velha aliança, a lei, é incrédulo. Então, olha lá o que o Carlos está dizendo. Então, quem só vive pregando a velha aliança e não crê na obra de Cristo na cruz é incrédulo. Sim, ele não crê no evangelho. Ele não crê no evangelho. Pode ver, quem só vive no Velho Testamento, quando você chega a ver e fala, olha, pela graça sou salvo, mediante a fé, isso não vem de mim, é um dom de Deus. É estranho. Ou ele me libertou do império das trevas. Não. Eles não conseguem crer no evangelho. Você está vendo como a igreja foi invadida por essa mente religiosa que cega para o evangelho ou não? Você percebe isso ou não? Eles não acreditam. Não acreditam. Então quem está vivendo debaixo da velha aliança o tempo todo é porque não crê na nova aliança. É um incrédulo. Então olha lá. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Esse Cristo que é a imagem de Deus. Então, a obra desse principado e potestade é o quê? Cegar a pessoa para ela não enxergar o evangelho, a nova aliança, o sacrifício da cruz, a obra redentora da cruz, é ocultar tudo isso. Eles estão um pouco preocupados com as campanhas, gente, vocês entendem isso? Como eles gostam que a pessoa fala, dá o seu tudo, você vai prosperar. Estão tudo cego. Olha, eu fui lá em Israel, consagrei a água, trouxe água do Rio Jordão, vou distribuir para todo mundo para libertar a tua vida. E ele está pouco ligando para isso.
Isso não é evangelho. Ele gosta das igrejas cheias, distribuindo terra santa. Ele não está nem aí, vai mandar mais. Vocês estão entendendo? Ele gosta daqueles que só falam em dinheiro, 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 dinheiro. Só pensa em dinheiro, evangelho é ganhar dinheiro. Ele não está nem aí, por quê? Vai mandar mais. Eles não estão vendo o evangelho, gente. Estão cegos. Agora eles se preocupam com o quê? Quando a igreja prega o evangelho, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é o quê? A imagem de Deus. A imagem de Deus. Cegou o quê? O entendimento. Então, isso que eu quero que você entenda. Olha, essa é a grande batalha. Pregar esse evangelho limpo. Olha a grande batalha. Pregar esse evangelho limpo, lutar por ele, falar, ajudar, o máximo que você puder as pessoas entenderem a verdade. Essa é a grande batalha. Vocês percebem? Uma pessoa chegar no ponto de amadurecer no evangelho é trabalho de ensino de anos. Então não adianta a igreja lá dançando lá na frente, adora a Deus, tudo bonito, um montão de festinha, um montão de coisa. Não prega o evangelho, o diabo está pouco preocupado com toda essa festaiada, as festividades. Então, isso aí não é evangelho, isso aí é uma igreja organizada que faz festa em nome de Deus. Está pouco preocupado com esses louvores. É fogo, manda fogo. Ele ri de tudo isso. Tudo isso encobre o evangelho. Ele está pouco preocupado com o templo de Salomão, que faz sacrifício, todo mundo vestido de sacerdote, que nem na velha aliança. Ele está pouco preocupado para isso. Está tudo cego para o evangelho. Está abrindo o entendimento de vocês? São seres inteligentes que conheceram Deus, que viveram no céu. É só congresso diz fogo para isso, fogo para aquilo, fogo para isso, só isso aí. Chega lá, receba. É só isso. Está bem claro isso na mente de vocês, queridos? Sim ou não? Agora vamos mais um pouquinho. Eu vou ter que terminar esse assunto em 2 terças-feiras. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha, tudo isso em Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, 13. Olha lá. Porque os tais, olha, não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. São falsos apóstolos. Obreiros que trabalham na fraude, não está aí? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que trabalham na fraude, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles se transformam em apóstolos de Cristo, está cheio deles aí. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. O que o Satanás faz? Ele se transforma em anjo de luz. Esses apóstolos são falsos. Eles se transformaram eles mesmos em apóstolos de Cristo. E o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros... o diabo tem ministros? Tem. Se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então esses tais são falsos apóstolos, obreiros que trabalham na fraude, e não é de admirar, porque o próprio diabo se transforma em anjo de luz. E o diabo tem os seus ministros, que se transformam em ministros de justiça. Todos eles andam com a Bíblia debaixo do braço. Mas o fim deles, presta atenção, será como a obra deles. O fim deles será como a obra deles. Não esqueça isso. Está bem claro isso, querido? Sim ou não? Então volta lá para Efésios, onde nós começamos, para nós terminarmos ali mesmo, onde começamos. Efésios, capítulo de número
Não, desculpe, Colossenses. Nossa, eu vi tanto em Efésios aqui que já estava abrindo em Efésios mesmo. Colossenses capítulo 1, 13 e 14, olha lá. Então Paulo vai mostrar agora a grandeza do que Cristo já fez por nós. Ele não vai fazer, ele já fez. Ele nos libertou desse império. Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma cabeça feita pelo Evangelho. Você não é mais enganado. Então ele nos libertou do império inteiro, da mão de tudo isso aí, ó. E nos transportou e nos pôs aonde? No reino do Filho do amor de Deus. Nós somos transportados. Cristo nos tirou desse império, nos transportou e nos pôs no reino do Filho do seu amor. O que eu encontro nesse reino do Filho do seu amor? No qual nós temos o quê? A redenção, fim da escravidão pelo seu sangue. E os pecados. E a remissão, acabou, tudo foi apagado. Os pecados estão apagados, Deus não vai se lembrar de mais nada. A dívida está paga, está tudo liquidado por toda a nossa existência aqui na terra. Então os colossenses perderam esse ponto de vista. Eles estavam lá no asceticismo, misticismo, gnosticismo, voltando para a lei. Olha a igreja como estava totalmente atrapalhada, tudo confusa. Então Paulo começa dizendo que a grande obra de Jesus já nos libertou do quê? Do império das trevas. Na semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Fala assim, amém.